noite, tudo bem? Que lindo! Muito chique. Meu nome é Carol Pacheco. Eu vou contar um pouquinho para vocês como a gente vai funcionar hoje. Eu vou falar só um pouquinho, depois eu vou passar a palavra para a Manuela, depois a Lívia, e depois a gente vai ter um tempinho para perguntas. Para quem não me conhece, eu sou Carol, tenho 35 anos, sou jornalista. Eu escrevo para a internet desde 2002 e desde 2009 eu escrevo sobre maternidade. Quando eu comecei a pensar sobre maternidade, eu achei que eu ia apenas trocar com meia dúzia de mães e falar um pouco dos temas que eu achava que eram para mães. Fralda, qual é o parto, filho teve febre, o que a gente faz e tal. E eu achei que era isso, uma passinha, sabe a passinha que a gente leva a criança? Eu achei que era mais ou menos isso. E foi assim. Foi gostoso, foi legal. Só que ao longo do tempo eu comecei a receber muito retorno, muito comentário, muito e-mail, recebi carta. Eu fiz muitas amigas virtuais, que eu considero reais. E eu comecei a perceber a força daquilo que estava acontecendo. Da força entre mães, da força entre mulheres, que se conectaram de alguma maneira. Virtual, porém real, para mim, pelo menos. Com essa vivência, eu pude aprender, foram 10 anos, 3 filhos, diversas experiências de parto, de amamentação, de maternagem, de conciliar trabalho, conciliar maternidade e me entender como mulher, mãe. E eu percebi algumas coisas, dentre elas, como a maternidade é solitária, como a gente está desesperada por conexão. Não sei se a palavra é desesperada, mas como a gente está ansiosa por se conectar, por quem está sentindo aquilo que a gente está sentindo, quem está vivendo aquilo que a gente está vivendo. Cada vez que eu colocava uma experiência, não tinha intenção nenhuma, não queria educar ninguém, enfim, eu só queria compartilhar. Eu recebia muitos retornos, eu estou vivendo isso também, comigo é assim também, me conta o que você fez. Então eu percebi que há uma solidão, porque essas mulheres, muitas falando comigo, que não me conhecem, que nunca me viram, e guardando um carinho, uma confiança na minha palavra, do nada, simplesmente porque eu estava na internet falando sobre esse assunto. Então eu percebi que há uma solidão no ser mãe. Além disso, também percebi que a criação é um problema da mulher. Criar filhos é uma questão de mulher. Você pode entrar em qualquer fórum de Facebook que você quiser. Eu jamais vi um homem falando sobre fralda, sobre qual é o melhor antitérmico, qual é a pedagogia da escola eu vou escolher. Eu nunca vi. Eu sei que há homens que se preocupam com isso. Nem todos, né? Nunca vi, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não tem. Os homens não estão discutindo esse assunto. Porque eles são muito maus? Não, porque não estamos. Nós estamos. Nós estamos falando sobre a fé dos nossos filhos, sobre problemas muito pequenos, e nós estamos falando sobre problemas grandiosos. A gente está pensando na vida, na criação, no futuro, no antitérmico. Enfim, e nunca vi nenhum homem falando sobre isso. Esse pensamento avançou um pouco. Eu comecei a pensar, bom, enquanto nós estamos pensando sobre isso, o que o homem está fazendo? Está vivendo a vida dele, cara. Ele está, tá construindo a carreira, tá jogando futebol, tá conversando com os amigos, tá jogando videogame, sei lá. Ele tá fazendo qualquer coisa que nós, mulheres, não estamos. Nós não temos tempo para fazer isso. Nós estamos muito ocupadas com o cuidado com as crianças. E aí, eu fiquei pensando, que tempo é esse? Porque a gente, nossa, que grandioso criar filhos. Não, não é grandioso, não. É tipo, eu tenho 3 filhos, eu corto 80 unhas por semana. Gente, as minhas, não dava certo. São 80 unhas por semana. Toda vez que eu vou almoçar, eu almoço com ele sozinha, porque sou eu que estou em casa, eu coloco 4 pratos, porque todos vamos comer. Então são 4 pratos para 4 crianças. Por que você fica tão cansada? Porque cada vez que eu vou almoçar, eu coloco 4 pratos, entendeu? Dou comida para esse, dou comida para esse. O outro corre, o outro vem, o outro chora. Às vezes eu até como, mas nem sempre. E o homem está conversando com o CEO da empresa, o Sandro, vivendo a vida dele. Eu não estou falando do meu marido, estou falando do ser mãe, do ser mulher. O meu marido também está conversando com o CEO, Tadinho, está lá embaixo sacudindo o bebê. Enfim, então... Tadinho não, Tadinho peronomútil. Mas ele, assim, dentre os homens, ele é desconstruidão, Enfim, não tenho resposta para isso. São só coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo. Muita mulher falando disso, nenhum homem.
ontem eu estava num grupo de mães e perguntaram assim, gente, quais são os pais influencers de paternidade? Tem 3 respostas, lembra? Tem 3 respostas de quais são os pais influencers de paternidade. Tem ninguém falando disso, não importa. E por último, o que eu percebi é a força e a união das mulheres, como eu já falei antes. Assim. É incrível, é emocionante, é bonito de ver, é bonito de viver. Foi um aprendizado profundo para mim perceber o quanto nós somos realmente incríveis e quanto juntas mais ainda. E foi só sendo mãe que eu percebi isso. Para algumas mulheres essa percepção vem antes, para mim foi sendo mãe. E eu percebi, escrevendo blog de maternidade, que para muitas mulheres é assim também. É quando elas se encontram como mulheres. Então não é só falar de filho, é elas perceberem o lugar delas nessa sociedade, enquanto mães. Enfim, pensei isso tudo e tal, e aí eu faço lá meus textão no Facebook, no blog, até que um dia eu escrevi, eu tava bem braba da vida, achando que eu era assim... Tô fazendo nenhum recorte aqui, gente, tô falando da minha vivência, mas gostaria também que vocês fizessem um exercício um dia de pensar sobre a mulher negra, sobre a mulher periférica, que sofre tudo isso que eu tô falando e muito mais, né? Mas como eu não vivi, não me sinto na propriedade de falar sobre isso. Enfim, eu tava bem braba na internet. E aí tava perto do Dia das Mães e começou a surgir aquelas publicidades que eu particularmente odeio, com um amor bem grande, que é a mãe guerreira, entendeu? Que a gente, se você parar pra pensar, a mãe guerreira é até legal, mas não é. A mãe guerreira é horrível porque é uma opressão. E se tem uma mãe guerreira é porque tem um pai, um companheiro, alguém que não está fazendo nada pra você ser guerreira, certo? Que você tá assumindo uma carga super pesada que, será que deveríamos? Não sei. E bem, aí no Dia das Mães surgiu uma publicidade e pessoas falando do negócio de mãe de pet. Vocês conhecem isso? Mãe de pet, a hashtag, né, das pessoas que têm bichos e que reivindicam. Não me odeio. Calma, eu vou terminar isso, eu vou desconstruir o mãe de pet. E reivindicam o lugar de mãe. E por que eu fiquei brava? Eu vou explicar pra vocês. Porque eu acho que maternidade não é só amor. Maternidade não é só cuidar. Maternidade é um lugar da mulher, eu acho. Ao longo desses anos, todos pensando, vendo minha presidenta amamentando em público, linda, incrível, maravilhosa, e enfim. E eu fiquei muito brava, tal, publiquei, várias pessoas concordaram, até que Lívia me chamou no inbox e falou: calma, Carol, não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? A mãe de pet não é exatamente que ela quer reivindicar o lugar de mãe de um bicho. É porque o mãe de pet pode estar na frente de uma coisa que você não está enxergando. De uma mãe que não conseguiu ser mãe, que não pôde ser mãe, que tem um problema de infertilidade, ou que ainda está na fila da adoção, que não conseguiu adotar. Então, assim, eu entendo o que você coloca, não tiro a razão do que você coloca. Porém, há um problema sobre o qual a gente precisa falar também, que é a mãe por adoção. Onde está essa mãe? Com quem que ela está falando? Vocês já ouviram falar muito disso? Eu não. Então, assim, ela trouxe para mim uma perspectiva muito diferente a respeito da questão da mãe de pet. Aí eu falei, pô, eu achei que eu sabia tudo, né? 10 anos eu tava dominando aqui o negócio da maternidade. Tava nada. Aí eu buguei, né? Aí eu falei, bom, o que é maternidade então? O que é? É cuidado? É amor? Não é só amor? É opressão para alguém? É obrigatória, já que no nosso país o aborto não é legalizado? Não sei. Então hoje a gente vai falar aqui sobre isso. Do meu lado, essas mulheres incríveis. Lívia Magalhães, é historiadora. Coordenadora de graduação de História da UF, professora de pós-graduação, curadora desse evento maravilhoso. E ela está gestando seu primeiro filho por adoção. Ela está em processo de habilitação. E também temos Manuela Dávila, que eu acho que ninguém conhece, né? Nossa ex-candidata a presidente. Se vocês quiserem chamar aquele lá de presidente, tudo bem, mas para mim, meu presidente é ela. Manuela tem uma carreira política de mais de 20 anos, tá certo? Não, a gente não vai falar de datas. 21 anos. Acho que tem muito para abordar pra gente. E Manuela é mãe da Laura. E hoje está lançando Revolução Laura. Eu queria que você falasse pra gente o que você, mãe.
Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Lívia, com a Carol, mas sobretudo eu tenho uma felicidade particular de entrar num ambiente que muitas mulheres se sentem à vontade para estar com seus filhos, né? Acho que isso para mim é como se fosse um passe de mágica, assim, nós termos construído ao longo dos anos, de muitas lutas, de muitas mulheres, um olhar que seja um olhar majoritariamente, embora não seja um único olhar, de acolhimento e de compreensão, que se as crianças não estão no mesmo lugar que as mães delas, provavelmente as mães delas não estarão nesse lugar. E eu quero começar então falando sobre a minha história e talvez eu não tenho a pretensão de responder o que é ser mãe, como a Carol falou. Acho que não existe uma única resposta, mas existem muitas pistas, digamos assim, de quais lugares são reservados a nós mulheres, e a maternidade passa por esses lugares. Então, primeiro, como a Carol falou, eu sou uma mulher que aos 17 anos de idade, está aqui a Cris Lisboa, que era minha colega de faculdade, a Cris ali que milita comigo desde essa idade, com os 17 anos decidiu, por muitas razões, que iria ser militante de um partido de esquerda e que a vida foi construindo, não é uma decisão mecânica, né? Não acordei num dia e pensei a minha missão na vida é tentar mudar o mundo, mas que aos poucos foi construindo a ideia de que mais importante do que fazer jornalismo como eu fazia ou ciências sociais era dedicar a vida para tentar mudar o mundo, para melhorar o mundo, para tentar encontrar sentido na minha própria existência, que não fosse ficar resignada à desigualdade profunda com que vivem as mulheres e os homens, os negros e os brancos, enfim. Então, aos 17 anos, eu falo isso porque a minha vida é uma vida muito precoce e isso tem a ver com as escolhas que eu tive a oportunidade de fazer enquanto mãe. Aos 22 eu fui eleita vereadora e, portanto, toda a minha vida adulta, né, porque 22 ainda é muitíssimo jovem, né, toda a minha vida adulta foi uma vida com mandatos. Então, estar solteira, não estar solteira, né? Estar em Brasília, não estar em Brasília, querer sair de noite, ou não poder mais sair de noite, tudo isso foi acompanhado por uma expectativa que não era a minha expectativa, eu só era alguém que queria mudar o mundo, né? E que casualmente foi ocupando casualmente pela sua dedicação, pelo trabalho, né? Porque nós mulheres temos que aprender a valorizar o que nós fazemos de bom, né? Porque eu sempre trabalhei muito e muito mais do que meus colegas, na maior parte das vezes, mas sempre com uma expectativa muito grande, porque em todas as eleições que eu disputei, eu sempre fui a parlamentar mais votada da minha cidade, Porto Alegre, na primeira vez que eu fui a mais jovem vereadora, com 22 para 23 anos, e depois como deputada federal, nas duas vezes que eu concorri. Eu falo isso para que a gente também entenda que eu fui descobrindo um lugar que era um lugar de muita opressão, muito diferente, embora pareça louco dizer isso para as meninas mais novas, muito diferente do que é o ambiente que nós vemos hoje em Brasília na política. O lugar que eu fiz política há 15 anos, quando eu fui eleita a primeira vez, era um lugar em que eu não tinha o direito de existir e não tinha o direito de ser mulher, e que todos os jornalistas me chamavam de musa, e que não existia nenhuma mulher, ou existiam pouquíssimas mulheres, para não absolutizar, e talvez eu esteja me esquecendo de alguma, mas não existia nenhuma mulher que levantava a voz para me defender. Quando eu dizia, eu não quero ser musa, eu sou uma mulher de esquerda que foi eleita, elas diziam assim, elas, não vou falar deles porque eles é óbvio, né? Muitas mulheres diziam, olha, tudo bem que tu te incomoda, mas quem mesmo que se incomoda de ser chamada de bonita? Eu falava, não é o problema, não estão me chamando de bonita, estão dizendo que eu não tenho capacidade de estar aqui, né? Estão questionando a minha capacidade. E foi assim que, depois de uma trajetória de alguns anos de mandato em Brasília, eu decidi que eu queria voltar para o meu estado por muitas razões, para estudar, mas também para ser mãe, porque eu vi que era incompatível com a experiência que eu tinha de Brasília e com a convivência com muitas mulheres que eram mães, né, mulheres mais velhas que eu, que já tinham seus filhos em outras idades, diferentes de um recém-nascido, que foram mães no exercício do mandato, e com homens que todos os dias faziam aquela lamentação, que eu acho que é um mantra masculino da paternidade, eu não vi meus filhos crescerem, não tem nada que me incomoda mais, porque alguém viu. Né? Alguém viu, e esse alguém eram as mulheres deles, trancadas dentro de casa enquanto eles ficam em Brasília bebendo uísque de noite, e eu decidi que eu não queria aquela maternidade para mim. Eu não queria, né? Respeito muito a maternidade de cada uma das mulheres com as suas singularidades, mas eu, como uma mulher que já tinha de 30 anos de idade, já tinha um grau de consciência, não me via obrigada a ser mãe, que são alguns dos debates que eu acho que nós temos que fazer, né? A minha filha não faz falta nenhuma no mundo. É horrível dizer isso do próprio filho,
Filho de ninguém aqui faz falta nenhuma no mundo. Minha filha, pode ser que ela seja o Einstein, né? Ela só faz falta para mim, dos vínculos afetivos que eu queria desenvolver com ela. Então eu não era obrigada, a Laura não faz falta nenhuma no mundo. Eu não iria me realizar no sentido profissional com a maternidade. Eu já vivia, antes de decidir ter a Laura, uma experiência de afeto muito profunda, que eu comparo, embora não tenha a experiência da adoção, né, com a adoção, porque eu crio o meu enteado. Meu marido é pai solo, a mãe do meu enteado, embora seja mãe dele, não vive, então a rotina, né, a maternidade real, as unhas. Nossa, e menino deixa umas unhas enormes, né, gente? Nossa, cortar a unha, dar banho, lembrar que tem que lavar a bunda no banho, desde muito tempo era eu que fazia, então eu já tinha a experiência de uma rotina de cuidados e afeto, né? E pensei, bom, se eu não for mãe também, eu vou me divertir mais na vida, vou viajar mais, né? Vou girar o mundo como eu gosto de fazer, vou ter mais liberdade. Sofri pela ideia de que talvez eu não fosse mãe, né? Olha, vai ser muito triste mesmo. A minha mãe tinha aquele negócio, minha mãe tem 5 filhos, vai ser horrível quando ficar velha. Eu pensava, vai ser horrível, mas também talvez eu more com um monte de amiga minha, sei lá como é que vai ser. Eu chorei a ideia dos dias das mães sozinhas que vai passar, sabe? Chorei muito. Pensei, o Guilherme, eu gosto dele assim, mas não é um lugar, nunca tentei ocupar o lugar da mãe dele. É um afeto unilateral, afeto de madrasta, né? Porque se eu me separar, seria seguir a vida dele sem mim. Então, é um outro tipo de relação, às vezes mais profunda e dolorida do que a maternidade, né? O ser madrasta quando tu estabelece um vínculo afetivo com a criança, porque a criança não tem a obrigação social de gostar de ti, ao contrário, então tu gosta de graça. Quando existe a gostar de graça, vai ser mais fácil explicar e não perder muito tempo. E assim, uma avalanche na minha vida e nos questionamentos que eu enfrentei. Eu sou uma mulher militante de esquerda, né? Uma mulher feminista. Como assim? Vai abrir mão, que é a deputada mais votada do Brasil, né? Eu fiz a última eleição que eu concorri a deputada federal, 10% dos votos do meu estado. Isso é mais do que o filho do inominável fez aqui no Rio na última eleição. Em São Paulo. Proporcionalmente, né? Vai abrir mão disso, e eu não estava abrindo nada de mão na minha cabeça. Eu estava tentando estabelecer um padrão de afetividade que eu julgo certo, diante da ideia de que eu não tinha uma gestação indesejada, né? Eu não era uma mulher que queria fazer aborto e não podia fazer. Eu era uma mulher que sabia que a minha filha não fazia falta nenhuma no mundo, exceto para mim. E uma mulher que sabia que eu podia não ser mãe e ia ter que inventar uma outra vida, difícil de ser inventada na nossa sociedade, mas que ela era possível. E eu voltei, achei que eu ia demorar para engravidar, acabei engravidando no primeiro mês que eu tentei. Aqueles mitos da pílula são todos falsos, né? Tinha tomado pílula a vida inteira, disseram assim, que nem castração. Falei, não teve isso, eu engravidei no primeiro mês. E eu quero encurtar a história. A maternidade nunca tinha sido uma reflexão na minha vida. Quero chegar nesse lugar. Mesmo como uma mulher de esquerda, com uma experiência enorme na política e na vida real do povo, né? Porque a gente que tem mandato, o mandato é popular, assim a gente convive. Não é o nosso lugar de fala, jamais será, né? Quando tu não vive a experiência, mas a minha vida foi uma vida construída junto com meninas e mulheres negras, com bebês no colo e lutando do lado delas. Então já tinha aquilo desenhado na minha cabeça. E eu não, mesmo assim, a maternidade era um não debate para mim. Não existia na integridade, no peso, na profundidade, como elemento construtor da opressão na nossa sociedade. Aí eu engravidei e decidi que eu não ia concorrer a prefeita de Porto Alegre. E aí eu me dei conta que não existia no feminismo espaço para o debate sobre maternidade, que é o primeiro tema que eu quero apresentar para vocês. Porque eu fui profundamente questionada. Minha filha tinha 3 meses, né? Ah, tu tá em primeiro lugar na pesquisa. Eu falei, eu não vou concorrer. As pessoas até hoje me perguntam assim, tu não te arrepende? Eu nunca me pensei nesse assunto, né? Pra mim é um óbvio. Ah, mas e se fosse um homem? Ele que estava errado. Quem vocês querem ser? Qual é a nossa luta enquanto mulheres? É para nos tornarmos esses seres abjetos que têm bebês e saem de casa como se não tivesse acontecido nada. 2 dias depois, como a gente encontrou esse domingo em São Paulo, nós duas olhamos assim, filho dele não nasceu há 3 dias, o que ele está fazendo num congresso? Que tipo de homem é esse? 3 dias depois de nascer o filho está no congresso, não tem uma mulher, às vezes completamente costurada, traumatizada, com violência obstétrica, ou sem violência obstétrica, mas com um bebê enchendo o saco, chorando 24 horas por dia, ela não sabe o que fazer. E essa ainda tem um outro pequenininho do lado, né? Então, se eu não quero ser igual a eles, a minha luta não é para ser igual a eles. Eles estariam errados se estivessem concorrendo à eleição com um filho de 3, 4, 5 meses, a tiracolo, né? Enfim. Então eu me dei conta que não existia espaço no feminismo para o debate sobre a maternidade real, né? E que não
existia espaço também para a gente questionar, mesmo numa militância anticapitalista, que é a minha, né, na militância de esquerda socialista, anticapitalista para ser mais ampla, para questionar o capitalismo nas relações afetivas, porque o centro do questionamento para quem é de esquerda é justamente a relação de ódio ao trabalho, exploração, né? Mas aí na hora da maternidade, quando a gente questiona essa ódio ao trabalho, aí é errado. É como se o único lugar bom para a mulher recém-parida e com uma criança, e para os homens também aqui, eu já perco muito tempo da minha vida falando das nossas lutas para falar das deles, eles que lutem um pouco por eles também, né? Mas como se o único lugar pra gente, depois da maternidade, fosse idolatrar o mundo do trabalho e não questionar como esse mundo quer impor que nós não construamos os nossos afetos e as nossas relações. Então eu repito, não é que era diferente para nós, tem que ser diferente para eles também. Ninguém pede pra gente que não quis, né? Maternidade é compulsória no nosso país, que não tem aborto legalizado, mas ninguém me pediu para eu parir, nem pro meu marido. Né? Então, não existia espaço para uma mulher dizer que não queria fazer alguma coisa no feminismo que eu milito, né? Num setor amplo da sociedade. Bom, aí eu fui construindo a minha reflexão sobre maternidade na vida real, porque, imagina, eu sou uma mulher, talvez assim, no topo dos privilégios, eu tô lá em cima, naquela pontinha da pirâmide sentada, sabe? Eu sou branca, eu sabia que eu tinha trabalho depois de parir, porque eu era deputada, embora a minha licença fosse só de 4 meses e o meu trabalho tenha outras coisas que muitos trabalhos têm, né? Não tem jornada, tem às vezes 20 horas sentada direto trabalhando, outros problemas que eu tinha trabalho. Eu tenho um companheiro que divide 100% das responsabilidades comigo e que tem uma outra vantagem, além de dividir responsabilidade, não é um trabalhador seletista, meu marido é artista, então meu marido trabalha final de semana, né? Ele é músico, tem uma banda, ele toca sexta, sábado, então ele tinha os dias livres, mais do que dividir, tinha mais tempo livre que eu, e que tinha dinheiro para eu colocar a filha numa creche. Não vou falar em contratar babá, porque eu tenho uma opinião sobre isso muito radical, né? Acho que se é para deixar a criança o tempo inteiro com uma pessoa, é melhor que ela esteja na escola. Uma coisa é o cuidado eventual, no lugar de para que tu possas existir enquanto mulher. É uma opinião minha, é a única opinião que eu sou mais radical, é essa, nisso. Então, assim, eu, mesmo com todos esses privilégios, me dei conta que eu não tinha espaço para existir com a minha filha naquele ambiente da política. Porque eu queria amamentar ela até o 6º mês, eu não tinha uma grande reflexão sobre amamentação antes da maternidade. Né? Foi um vínculo que eu fui estabelecendo com ela, eu tive um parto diferente do que eu idealizei, super traumático, e aí a amamentação acabou sendo o nosso vínculo, eu não ia desmamá-la por causa da Assembleia, só que me faltava. Então ela ia. E eu comecei a me dar conta que aquilo escandalizava eles. E eu, como assim isso escandaliza vocês? Tem que escandalizar vocês que não cuidam dos filhos, vocês estão tudo louco, né? E aí, 1 ano e meio depois, surgiu um outro debate, que foi: e tu aceita ser candidata a presidente? Eu falei: aceito. Minha relação com a minha filha já existe, já é de um outro tipo, ela não é um bebê recém-nascido, ela já me entende, a gente já conversa, né? A gente já tinha uma relação, a Laura fala desde muito cedo, a minha filha, né? Uma doença contagiosa lá em casa é essa, tá? Galerice, Paula. E eu já me compreendi, eu falei: olha, falei pro meu partido, eu aceito, eu só tenho uma exigência: que a Laura possa viajar comigo quando eu quiser, e não quando vocês compreenderem que ela pode. Vocês entendem o significado disso? Entenderam, não entendiam nada, né? Porque isso significava que a minha agenda ia ser montada toda a partir da dela, né? Então, não tinha um critério: ah, é pra tal lugar. Não, quantas noites eu vou ficar fora, né? Ah, e aí a agenda era montada com horário de almoço, coisa que vida de político não tem, né? Ah, vai concorrer? Não, eu tenho que descansar. Se eu vou sair às 4 da manhã para fazer uma porta de fábrica, tudo bem, gente, não tem nenhuma frescura. Minha filha foi criada pro mundo, mas às 6 eu vou parar para ela tomar café, ok? Ok, então tá. Então foi um processo de construção. Disso, gente, ficaram para mim algumas lições que, enfim, eu fiquei falando sobre isso tudo para vocês também compreenderem que eu não tinha esse lugar colocado. Eu não imaginei que isso ia acontecer com a minha vida. Eu jamais quis ser referência para ninguém. A minha construção de maternidade, ela foi acontecendo da forma que a minha vida foi impondo, né? Então, qual mulher que consegue ser candidata a presidente do Brasil? Nenhuma, pouquíssimas. Né? Com uma criança tira-colo que era amamentada, né? A Laura desmamou na eleição, desfraudou na eleição, né? Quando ela decidiu que ela ia desfraudar, eu quase briguei a fralda. Falei, porque
Imagina uma criança te olhar em São Luís do Maranhão e dizer assim, eu não vou mais usar fralda. E o primeiro escape dela foi assim, nos pés da Dilma. Os sapatinhos dourados de Dilma, mãe. Sabe de mãe, sapatinhos dourados? E eu vendo o xixi cair, assim, lindamente. Falei, presidente, vai sair de fraldando, presidente. Então assim, lindo. Cenas memoráveis, sim, ela fazer cocô ao vivo, tudo isso, tá? Enfim. Ela fez cocô ao vivo, e aí eu não troquei a fralda dela. No outro dia ela se vingou e tirou a fralda e me mostrou o cocô para um deputado francês. Vocês sabem quais são os livros mais vendidos na França sobre criança? Porque as crianças francesas não choram. Como fazer sua criança dormir nos primeiros 20 dias, chorando trancada no quarto, sem afeto, sabe? Aí ela foi logo, pensou, não me trocou numa noite, não me trocou no ar, tudo bem. No outro dia, mamãe, cocô na mão. Você elogiou? Não, eu fiz uma cara de natural. Depois, um mês depois, encontrei a intérprete do francês. Ela disse assim, ele ficou muito impressionado com a naturalidade que a tua expressão. A única coisa natural na expressão era o cocô da Laura, né? Bahia, 45 graus, a criança do Rio Grande do Sul, o cocô era requeijão, basicamente. E ela ainda mamava, horrível, horrível. Enfim. Mas o que ficou pra mim, e é isso que eu quero terminar, eu queria falar só sobre isso que eu vou falar no final, mas pra mim é o mais importante, é que eu, todas as vezes na caminhada, eu pensei que eu tava louca e que eu ia desistir. Porque o início foi um início de muita violência contra mim, né? Então, ela vai trazer a criança? E eu chegava no lugar e aquela cara horrível, né? Eu falo no meu português lá do sul, aquela cara de bunda, sabe? Como quem diz, ela é completamente louca. Ela aceitou ser candidata a presidente, um desafio desse tamanho, e não quer soltar a menina, né? Ou então, pra que isso? Tu tem dinheiro pra contratar uma babá? Né? E no decorrer do processo, eu me dei conta de algo mágico, que é o final da fala da Carol, que as mulheres começaram a vir comigo, né? Então eu chegava no lugar e vinha uma mulher assim que eu nunca tinha visto, com a criança no colo, ou uma mulher que não era mãe, como eu me lembro, assim, um dia que eu estava no palco e estavam me enchendo o saco, porque eu estava no telefone e eu estava conseguindo professora particular pro Gui, queria rodar a matemática, eu estava ali, e aí uma pessoa me reclamou e eu meio, né, e aí veio uma outra pessoa por trás, falou, eu vi que a Molly está incomodada, eu viajei 150 quilômetros para trazer essa massinha de modelar para ela. E aí eu comecei a me dar conta da potência, porque todas as mulheres, eu não inventei isso, né? Se você olhar quem inventou isso, foram as mulheres negras que sempre foram com as suas crianças para o trabalho e sempre aguentaram esse olhar. Né? O olhar que eu aguentei na eleição, num lugar de muitos privilégios. Então imagina qual era o olhar da patroa para a mulher, para a criança. Mas quem fez eu conseguir chegar até o final foram outras mulheres. Né? Quando eu chegava no quarto do hotel de noite, eu falava, eu vou matar essa criança, não aguento mais. Né? Imagina, eu viajei 19 estados com ela. Né? E ela queria massa na hora que não tinha massa, queria massinha de modelar na hora que não tinha areia, queria tomar banho de mar quando ela estava no Nordeste, tinha que ir pro comício, né? Queria o pai às vezes, e não era sempre o dia que a gente tinha definido que ela ia ficar com o pai. Então, o que eu pude perceber de mais profundo foi a transformação do nosso comportamento. Né? A Manuela que chegou em Brasília, que ficou sozinha, né? E que talvez pudesse ter tido outra experiência quando chegou lá aos 25 anos ou aos 22 anos na Câmara de Vereadores, não estava mais sozinha. E foi por isso que eu me vi obrigada, quando a Cris Lisboa, minha colega, me provocou, a escrever sobre essa história, porque são as nossas histórias, né? São as histórias das mulheres que não têm nome porque elas fazem, porque elas vivem e que elas conseguem enxergar um nome quando elas me veem numa foto. Não sou eu que estou na foto, né? É uma mulher que me olhou ontem na filha em São Paulo e disse assim, eu fui demitida quando minha filha tinha 6 meses. E aí eu te vi amamentando e vi uma entrevista tua e descobri que a culpa não era minha. A culpa não é nossa. Eles não nos querem nos espaços públicos porque eles não querem que nós existamos. E uma parte das mulheres, por limites talvez seus, feministas, não percebem que, mesmo que o debate sobre a não compulsoriedade da maternidade seja um debate nosso, a maior parte de nós somos mães. E uma parte de nós gosta de ser mãe. E não é um crime gostar. O capitalismo tenta nos fazer crer que gostar é um crime. Não é um crime.
né? Então, o livro é só uma forma de eu agradecer as mulheres que vieram antes e as mulheres que fizeram eu não desistir. E hoje, para mim, ser mãe, para te responder, é isso, né? É saber que a minha experiência é única, mas é saber que sempre eu vou ter uma mão para pegar quando eu estiver caminhando, com ou sem a Laura. Porque, né, eu vim pro Rio sem a Laura, porque eu quero tomar chope depois daqui. Eu também existo, né? E é também sobre isso que é bom falar com vocês. Obrigada. Eu vou colocar o cronômetro e já vou pedir desculpa adiantado, porque eu sou mais tagarela que a Manuela. Eu vou disparar aqui, até porque eu estou muito nervosa. É engraçado, porque eu dou aula para 60 alunos, eu falo em palestras para tanta gente, mas eu acho que é a primeira vez que eu estou no ambiente me colocando uma questão pessoal assim, dessa forma, né? Então isso é muito difícil. Inclusive eu vou olhar muito pra cá, porque a minha irmã tá aqui, ela tá chorando desde que a Manuela chegou. Lá fora. Se eu olhar pra ela, eu vou começar a chorar também. Então eu acho melhor não olhar. Pra mim não. E só antes de entrar direto no meu tema, eu queria esclarecer uma coisa que a Carol colocou, e eu falei pra você hoje isso no WhatsApp, que quando a história do Mãe de Pet, na verdade, a gente já se conhece tem mais de 10 anos, né? Eu e a Carol. Inclusive acompanhei as 3 gestações e tudo. Quando ela falou a primeira vez, eu lembro que eu fui no post dela e escrevi assim: também acho, eu tenho um cachorro, e isso é uma palhaçada, e não sei o que, a gente brinca, a gente debocha, mas tal. E aí, há um ano, eu acho, eu falei pra ela isso. Aí a Carol, na verdade, veio pra mim e falou assim: cara, não tô entendendo, porque eu lembro a gente conversar sobre isso, e eu falei: pois é, as coisas mudaram muito, eu falei pra ela. E aí, não foi o meu caso, eu já tive um cachorro, né? Mas eu tenho acompanhado muitas mulheres na minha situação, na questão do processo de adoção. E uma delas, que depois de uma depressão profunda, quando ela teve a questão da infertilidade, passou, se eu não me engano, entre 5 e 7 anos em tratamento e não conseguiu, e mais o tempo do luto dela, a psicóloga dela falou pra ela: por que você não adota um cachorro? E começa ali um relacionamento e tal, né? E ela nem é mãe de pet, não, assim, do clássico. Mas eu falei pra Carol: eu acho que a gente não estava vendo algumas coisas que muitas vezes pode aparecer. Claro que também tem as que estão malucas, fazem, né, algumas coisas aí. Mas eu acho que eu falei pra Carol, eu comecei a perceber algumas coisas, né? A minha questão com a adoção, ela é um pouco diferente da tradicional, porque inclusive eu me mudei recentemente, encontrei minha mãe, deu um pequeno escândalo e mandou tirar tudo, porque ainda estava na casa dela depois de anos, e eu achei uns cadernos velhos. E tinha algumas histórias que eu escrevia, eu não lembro, até conversei isso hoje, que eu vim, gente, da assistente social pra cá, tá? Eu tive uma entrevista hoje, ou logo hoje. E aí, eu falei pra ela, eu achei alguns cadernos durante a minha adolescência em que eu sempre escrevia ficção e todos tinham um personagem que era adotado, né? Então aquilo pra mim sempre foi uma coisa que eu vi de uma maneira muito positiva e que mexia comigo, eu não sei dizer porquê. Eu tive um outro relacionamento, não chegou esse casamento no papel, né, e tal, e eu lembro que eu uma vez comentei, ele falou: não, pra mim não, eu não quero, paternidade pra mim não é pra isso também, seguindo em frente. A gente se separou. Quando a gente separou, eu lembro que eu comecei a falar: então, eu vou adotar quando eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou adotar sozinha. Eu vou adotar porque também não vou passar sozinha por tudo, né, a questão da gestação e tudo mais, que era uma confusão muito grande na minha cabeça, né, porque eu sempre quis muito ser mãe, mas eu nunca tinha aquela coisa de querer ficar grávida. E na nossa sociedade você não faz uma coisa sem a outra, né, é uma coisa meio que natural, você nasce mulher e vão te explicando ao longo da sua vida que você em algum momento você vai engravidar, e aí a gente desconstrói não ser mãe, mas nunca se debate muito a questão da gestação, né? Então, no momento ali eu entendi, eu falei: eu posso ser mãe de outra forma. E aí eu conheci o meu atual companheiro, e que ele, desde o primeiro dia que falou pra mim: eu quero ser pai, eu quero ser filho seu agora, isso é uma coisa meio louca nesse momento. E aí eu falava pra ele assim: não, eu sou nova, eu primeiro vou passar meu concurso. Aí, um momento, tem um concurso, não passei, falei: quer saber, Dani, se vamos fazer isso e tal. Aí, coitado, pegou zica, e a gente falou: espera. Aí foi aquilo acontecendo. Aí eu passei no concurso, quis curtir o concurso, então foi um monte de coisa. E um dia eu falei pra ele:
Uma aluna minha foi adotada, fez um post muito bonito no Facebook, eu vou ler pra você, contei pra ele. E aí ele ficou muito emocionado, ele tipo, a minha irmã chora por tudo, assim. E aí eu falei pra ele, então, eu queria adotar, aí você não topa, né? Aí ele, eu também quero. Ele falou, eu acho muito legal. Aí a gente negociou ali, então a gente vai adotar um e vamos ter um biológico, então vamos liberar, porque o processo é longo, e vamos colocar uma idade que eles não igualem a questão do recém-nascido. Eu falei, também é muita coisa, porque se chega, né, ao mesmo tempo. E a gente começou a ver como era esse processo da adoção, né? E era muito mais difícil do que a gente imaginava, muito mais longo em termos burocráticos e tudo isso. Então, isso foi me gerando uma ansiedade muito grande no sentido então eu tenho que ser engravidar logo, porque como é que vai ser, né? E aquilo foi muito difícil para mim lidar com essa ideia de que demoraria tanto. Para vocês terem ideia, isso ainda por cima, porque isso vai variando de cada lugar, tá, gente? De cada município, basicamente. Cada município tem uma forma. O cadastro ele é nacional, mas cada município vai fazer a sua forma de habilitar as pessoas para estarem na fila nacional de adoção. No Rio de Janeiro, na vara, que é pelo meu endereço, a gente teve que primeiro, eu falei pra ele, vai pedir informação. A informação é dada numa reunião que acontece a cada 15 dias, 2 horas da tarde. Quem chegar primeiro, pega o lugar. Se por acaso um dia tiver um mutirão, todo mundo, você não é. Aí a gente foi. Eu lembro que eu saí chorando muito naquela reunião. Muito arrasada, né? E dizendo pra ele que aquilo era muito cruel e tal. E ele foi passar uma temporada de 2 meses fora, visitando a família dele. E aqueles 2 meses pra mim foram 2 meses que outro dia eu tava na terapia, ele falou pra mim, foi o seu tempo de luto, de você começar a entender o que estava acontecendo. Eu conversei com uma amiga muito próxima que falou pra mim, você precisa ler um livro. Aí me mandou ler um tal livro, eu lembro que eu tava lendo no aeroporto, no avião, chorava, assim, aos prantos. Aí comprei o livro pra família inteira, comprei umas 3 cópias, fiz todo mundo ler, ele leu e tal. E voltamos. E aí, para a próxima etapa do processo, a gente tem que participar de grupos de apoio, que eu acho que são fundamentais, tá? Eu não estou dizendo nada aqui que não tem que ser feito, porque uma coisa a gente precisa entender. A função de quem está lá do outro lado, como Estado, é olhar pela criança. Tá? Eu acho que a gente tem aí, inclusive, uma questão importante, que tem uma outra amiga minha, que não sei onde ela está, que me convidou para escrever um texto sobre isso, e eu falei para ela, a gente precisa discutir se tem os mitos da maternidade e os mitos da adoção também. A primeira reunião que a gente foi, de 4, foi uma reunião maravilhosa, que fomos só eu e ele, porque depois a minha família começou a ir, minha irmã chorou nas reuniões também, tá? Tipo assim, foi assim, ela chorava muito e as pessoas ficavam olhando, assim, ela chorando muito. Mas a primeira reunião que a gente foi, a gente saiu de lá tão feliz, assim, tão bem, que era uma coisa maravilhosa de uma psicóloga. E o tema da reunião era uma pergunta: adoção, 2 pontos, um ato de amor? E toda a palestra dela, que foi um pouco mais de 1 hora, era para dizer: o que vocês estão fazendo nessa sala, esse processo todo que vocês estão passando, vocês não são melhor do que ninguém, vocês não estão fazendo um favor para ninguém. Tá? A adoção é uma coisa que vocês estão realizando um desejo de vocês, da maternidade, da paternidade, e vocês têm que ter sempre em mente uma coisa que é fundamental. Do outro lado, vocês estão estabelecendo uma relação com uma pessoa, uma criança, né, mas uma pessoa que, dependendo da idade, já tem noção, né, até que a Manuela falou aqui, consciência e tudo, e que o último lugar do mundo que ela queria estar era naquele. Então você está realizando o grande sonho da sua vida, que eu vou ser mãe, vou ser pai, minha família é maravilhosa, vai todo mundo fazer tudo, não sei o quê. E aquela criança provavelmente vai chegar para você e ela não quer estar ali, porque ninguém quer estar ali. Né? E isso gera frustração, isso gera muita dor, isso gera cobrança. E algumas coisas muito traumáticas, as pessoas ficam muito chocadas quando eu falo, né? Isso gera a palavra hora da devolução. O índice de crianças devolvidas é altíssimo. E ele está envolvido diretamente com isso, com as expectativas que nós, pais, criamos sobre aquela maternidade, aquela paternidade, né? A gente acha que aquela criança vai amar a gente incondicionalmente porque, olha, você me quis, entendeu? E não, aquela criança tem uma mãe. O pai, isso é muito interessante, teve uma reunião, inclusive, que eles explicaram pra gente que o mais comum é a criança primeiro criar afeto com o pai, não com a mãe. E aí vocês veem, né, no mundo que a gente vive, a sociedade, todo mundo, nossa, mas por que a mãe?
Porque pai, abandono é normal, é uma coisa normal a sociedade lidar com o abandono do pai. Agora, você ser abandonado pela mãe é aquele momento da sociedade que você se sente completamente vazio. Então eles falavam, isso é muito comum das crianças chegarem e não querem vínculo com as suas mães. E aí vem o fortalecimento como casal, que é para os casais entenderem do tipo assim, isso aqui não é uma disputa do tipo, ai, ele gosta mais de mim, porque aí entra todo o ego masculino, né, que normalmente fica, ai, ela já tem um vínculo com a mãe desde a barriga, comigo não. Não, porque aí na hora que chega ali, né, tipo, ó. E eu lembro que eu falei isso pro meu marido, falei pra ele, nossa, isso pra mim é muito forte, né, porque é muita coisa, ao mesmo tempo também, falei pra ele, cara, eu sou só uma mulher querendo ser mãe. Entendeu? Assim, é óbvio que a gente tem os nossos ideais e tudo isso, fica imaginando. Enfim, a gente, nesse processo eu parei, eu recebi uma oportunidade que pra mim foi muito bom em termos até de saúde mental, de ficar um tempo fora do país. E aí eu falei pra ele, eu vou parar, não vou terminar as reuniões, eu vou, porque é isso também, eu não posso parar minha vida pra ficar aqui uma vez ao mês, ir numa reunião e perder uma oportunidade de estudar fora. Né? Ainda mais no momento que a gente já estava do país e que se hoje já começava a não ter ninguém com condições de estudar fora com bolsas, né? Então eu fui, quando vou, antes de ir eu dei uma coisa, falei, acho que a gente tem que ver essa questão, né? Porque ao mesmo tempo era um medo muito grande, a gente está fazendo um processo e engravida no meio do caminho, o que a gente faz? Vai ficar com 10 crianças dentro de casa, né? Então é um planejamento muito difícil, porque eu não posso fazer esse planejamento, né? Então a gente fez tudo mais. Quando voltamos, terminamos de fazer os exames, chegamos à conclusão que a única possibilidade seria uma inseminação. E eu falei desde o início, bate o pé e falei, respeito, tem uma amiga que fez recentemente, consultei ela, inclusive, sobre como foi, mas eu falei, eu não quero isso pra mim, como mulher. Eu falei, porque aí eu acho que a decisão não é do casal. Porque quem vai se encher de hormônio sou eu, quem vai ficar... E afeta de uma maneira absurda. Eu conheço histórias de mulheres de 2, 3 anos tentando... E afeta no trabalho, afeta um monte de coisa. Eu falei, é isso, eu tenho uma vida. Eu falei, eu tenho uma vida, eu sou muito mais do que isso, né? E a gente já tinha a proposta da adoção, então vamos seguir em frente. Fomos, terminamos as reuniões, aí foi o momento que a família começou a ir, foi muito legal, né? A família indo e tal. E é uma coisa muito difícil. A gente entregou a documentação, terminou as 4 reuniões, cada reunião, tá, gente, tem que ser no mesmo lugar que tem uma vez por mês. Se você perde aquele mês por alguma razão, você tem que esperar outro mês, você não pode fazer em lugares diferentes. Então, no mínimo, você tem 4 meses para ir. Terminamos as reuniões, 2 meses para conseguir juntar papelada, porque você precisa de tanto papel, é psiquiatra, não sei o que, é tudo assim, para provar que você tem condições, né? Imposto de renda e muita coisa. Entregamos tudo. 4 de setembro de 2017. Desculpa, de 2018. Hoje é 19 de março e eu não estou habilitada. Ou seja, eu não estou nem na fila, para vocês terem uma ideia. Como esse processo esse processo vai para não sei quem, volta, vai, volta, e a gente fica acompanhando, né? E aí eu comecei a falar muito sobre isso. Eu falei pra ele, olha, eu preciso colocar isso pra fora. Inclusive muito inspirada na Carol, que em muitos momentos dela de dor, ela colocou públicos. Uma vez eu perguntei pra ela, mas como é que você consegue e tal? Ela falou, é a forma que eu encontro, né, de colocar. E é muito difícil isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma idade também das mulheres, eu falo muito para meus alunos, quando vocês conhecerem uma mulher, que vocês acham que está aí na faixa de 20 e pouco, 30 anos, não fiquem perguntando para ela se ela vai engravidar. Isso não é problema de ninguém, porque ela pode não querer, ela pode não poder, ela pode um monte de coisas. Vocês não têm noção da dor ou não que está ali por trás, entendeu? Tipo, porque eu falei assim, eu até estou lidando bem com isso, mas vocês podem pegar uma pessoa que não, e vocês podem criar uma mágoa, né? Uma coisa assim que não tem que ter, isso não é problema, e por acaso eu poderia não querer ter filhos, e aí? Eu amo meus sobrinhos, eu sou louca por eles, eu faço tudo por eles. Não é por isso que eu necessariamente quero ser mãe. Quero, mas né, isso não significa que as pessoas que não querem ser tratam mal crianças, por favor, né? Mas a lógica vai um pouco por aí. Então, eu comecei a falar sobre isso e a gente... e aí eu acho que também entra uma coisa importante que a Manuela colocou aqui também, que é o lugar de privilégio, né? O meu lugar de privilégio me permite fazer terapia, que meu marido faça terapia, que a minha família acompanhe o grupo de apoio, que eu faça uma mesa na travessa e venha aqui falar sobre isso. Tem muitas mulheres que não têm esse lugar, tá? E isso é muito difícil. E um momento, quando eu comecei, aí o dia que eu falei com a Carol, eu falei pra Carol, Carol, desculpa, né? Porque eu sei também, não foi isso que você quis dizer, mas assim, tem dias que é muito difícil, porque é uma solidão
que a gente falou aqui na maternidade, mas é uma solidão muito silenciosa, né? Porque uma vez o meu terapeuta falou pra mim, vocês têm um luto que ninguém vê. Vocês têm um luto de um bebê que não vai ser gestado, que vocês inclusive acabam tendo que enfrentar um mundo, porque, gente, opinião já é um problema. Vocês não têm ideia do que é opinião nessa... Eu já ouvi coisas do tipo, mas você sabe que ele pode te esfaquear à noite. A Suzana Richthofen eu agora sempre dou esse exemplo. Eu sempre falei, olha, gente, loura, já caro, rica, matou os pais. Então, assim, eu acho que vocês vão ter mais cuidado que eu. Né? De tudo você escuta. Tipo assim, mas você sabe que não é a mesma coisa, né? Falei, não sei, nunca vou saber. Então, realmente, se não for, não vai ser um problema na minha experiência. Entendeu? E aí veio uma questão que eu acho importante, que eu fiquei pensando muito, até tem um livro que eu tenho lido, porque aí, né, gente, eu sou historiadora, sou nerd, e comecei a fazer projeto de pesquisa sobre essa questão. E eu estou o tempo estourando, ainda não cheguei num ponto que eu acho importante falar, mas vou correr. Que eu comecei a pesquisar essa questão do que é abandono, do que é o ser mulher. E, tipo, uma coisa, por exemplo, que eu ouvi de uma pessoa uma vez, e eu fiquei muito chocada, foi: como é que você participa de manifestações a favor do aborto se as mulheres abortassem e você não quer ser mãe? E ali eu fiquei pensando que, óbvio que eu não concordo com isso, mas eu fiquei pensando que no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, e essa semana aconteceu isso, não sei se vocês acompanharam, uma mãe que colocou o filho, né, num jardim, e aí hoje eu acordei pensando nessa mesa de isso, chorei, tudo, porque ela teve o bebê sozinha, ela já tem outros 4 filhos, uma mulher em Brasília, isso foi anteontem. Ela deu banho na criança, ela embrulhou a criança numa manta especial e ela colocou a criança num jardim florido. E foi embora e depois ela voltou. Isso é pra gente poder pensar como isso é um tabu tão grande, porque eu não sei se vocês sabem, mas não é ilegal entregar uma criança para adoção. Tá? Uma das grandes campanhas hoje, aí eu conversei muito com a assistente social, até perguntei o que eu posso sair falando, né, para não prejudicar vocês, mas uma das grandes campanhas que eles têm hoje é dentro dos hospitais, para que não se julgue mulheres que querem entregar seus filhos, mas que mostre para elas que elas podem, e que isso facilita absurdamente o processo, né? E que para elas não são obrigadas a ser mãe, porque você vive num país em que é isso, ser mãe não é necessariamente uma opção. E ultimamente é o que eu tenho mais dedicado às minhas leituras, né? Inclusive questões do tipo, não vamos mais usar a palavra abandono. São mães que entregam seus filhos, sabe? Já é um julgamento você partir da ideia de que essas mulheres estão abandonando alguém. Inclusive porque abandono é uma construção histórica que começa mais ou menos no século XVII para o século XVIII, porque era uma prática muito comum de você ter filhos e deixar as crianças. Então começam os estados a criticar isso e associar isso à maternidade, tá? De que quem abandona é a mãe, né? Porque aí eu fiz até a besteira de ler os comentários dessa reportagem para ver quantas pessoas iam questionar cadê o pai dessa criança. Porque cadê o pai dessa criança? Porque é isso também, você só entrega para adoção se o pai não quer, se a família não quer, tá? Não é só a mulher que está ali abandonando, isso também é fundamental, nem precisamos falar que não foi só a mulher que fez. Mas assim, tem uma participação ali que é importante a gente pensar. Então, esse é um lugar que eu acho que a gente precisa pensar muito, que hoje eu tenho me questionado muito, não o meu lugar, porque o meu lugar é isso, né? Hoje a ideia de prazo, alguns familiares meus aqui nem sabem disso, porque eu não falei, porque isso foi uma questão meio difícil, mas hoje a expectativa é de que o nosso processo, se seguir o percurso normal, vai demorar 5 anos. A partir do momento que eu for habilitada, que eu não estou, tá? Ou seja, então eu não estou nem na fila, então vai demorar 5 anos. E eu lembro que eu conversando com meu marido, eu falei, cara, a gente tem muita coisa pra fazer em 5 anos, entendeu? Então eu comecei a pensar o lugar dessas mulheres, sabe? Assim, a ler, e é isso, a gente precisa pensar muito nessas mulheres que estão entregando seus filhos, né? A gente precisa falar sobre esse assunto precisa ser debate urgente, por isso que eu falei, eu preciso estar nessa mesa, porque é uma maternidade, e essas mulheres não estão, porque não tem, a gente vive num lugar que eu não posso colocar uma mulher aqui para falar isso. Falar, olha, eu entreguei o meu filho, né? E a gente precisa discutir, a gente precisa questionar. E eu acho fundamental que o Estado se preocupe por essas crianças, claro, mas alguém precisa se preocupar por essas mulheres, entendeu? Eu acho que a gente precisa, porque está diretamente relacionado a uma questão social, na maioria dos casos está relacionado a uma questão racial, né? Então a gente precisa discutir isso. E aí, de novo, foi uma coisa que a Manuela Dávila falou, a gente precisa pensar em feminismo
que incluam esse tipo de debate, entendeu? Porque o que está sendo feito por essas mulheres, né? A gente está discutindo, que eu acho válidas muitas pautas, mas, gente, vamos para o básico, sabe? Essas mulheres precisam de acolhimento, essas mulheres precisam ser escutadas, e elas precisam entender, e inclusive porque uma ideia que se tem é de que essas mulheres não sofrem depois da entrega, e elas sofrem muito, entendeu? Porque elas estão entregando por alguma razão, isso precisa ser pensado, elas precisam ser escutadas, o processo está o tempo inteiro. E só para fechar, porque passei muito tempo, mas uma coisa que me incomodava demais é, eu estou num lugar de, olha, a coisa que eu mais escutei, além, tiveram as críticas, né, mas o que eu mais escutei foi, ai, que lindo, você tem que ter esse coração tão bom, como se fosse uma grande bondade. Mas pro meu lugar de bondade, uma mulher está sendo demonizada, entendeu? E eu acho que a gente precisa falar dela. Eu acho que é mais urgente a gente falar dela, eu acho que isso é fundamental. Então, era mais ou menos isso, eu acho que eu falei demais.